E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fernando, esse é o canal Conexão Matemática e estamos aqui hoje para mais uma aula, nesse caso a primeira aula, para falarmos sobre dízimas periódicas. Dízimas periódicas nada mais são do que números racionais, em sua representação decimal, certo? Com uma característica que nós vamos falar logo mais, beleza? Esse estudo da dízima periódica é importante principalmente para cálculos que envolvem questões de concursos, exames de admissão e coisas parecidas. Sempre tem alguma coisa relacionada à dízima periódica. Então, saber, aprender isso comigo vai fazer uma grande diferença para vocês. Então, vamos lá. Né? Então, o que é que são dízimas periódicas? Né? Muitas vezes a matemática é muito útil a representar esses números decimais como números decimais. Aliás, representar os números racionais como decimais. Certo? A gente tem sua representação na forma fracionária e nós podemos representá-las na forma decimal, certo? E essa representação ela pode ser dividida em dois casos, como estão aí para vocês na tela. O primeiro caso deles é quando os números decimais eles são finitos, ou seja, você tem uma representação de um número decimal, ou você tem a representação de um número fracionário, um número racional, na sua forma decimal, só que a quantidade de casos de números pós-vírgula, são finitas. Tá? E você também tem os infinitos. Né? Aí esses infinitos, deixa eu só botar aqui para vocês, né? Esses infinitos e periódicos são justamente o que a gente chama de dízima periódica. Deixa eu mostrar alguns exemplos para vocês. Né? Vamos lá. Pega na canetinha. Um exemplo de número racional que seja finito. Se eu pegar o 1 sobre o 2, nós temos o número racional na sua forma fracionária. Então agora, para representá-lo na forma decimal, basta a gente dividir, como estava no texto anterior. Fazendo essa divisão, nós obtemos 0,5. Esse carinha aqui é um número racional e está na sua forma decimal, só que a quantidade de casos pós-vírgula é finita. O nosso próximo exemplo, por exemplo, vou colocar aqui 1 sobre 3. 1 sobre 3? Sim, 1 sobre 3. E esse 1 sobre 3, como é que a gente pode representar esse 1 sobre 3? Basta dividir, certo? Esse aqui eu vou fazer a divisão para vocês entenderem como é esse processo. Ó. 1 dividido por 3, certo? Vou fazer 1 por 3, um número que vezes 3 chegue perto de 1 só pode ser o 0. Né? 0 vezes 3 dá 0. Você diz, Fernando, mas você não fez nada. Agora eu não tenho mais ninguém para puxar lá de cima, mas você não tinha antes. Mas é possível. Mas um número menor do que o divisor, a gente pode dividir, claro, pode sim. Desde que você coloque um valor aqui que seja correspondente. Aliás, que quando a gente faça a multiplicação, dê um valor menor ou igual ao cara que você está dividindo, né, do dividendo. Ok, não tenho mais número para colocar. O que é que o professor sempre ensinou a vocês? Põe um zero, né? E ao acrescentar esse zero, o primeiro zero, a gente põe a vírgula aqui. Por que a gente faz isso, Fernando? Cara, aqui normalmente são ordens, né? E aqui a gente entra em umas ordens menores do que a unidade, que são os números quebrados, números decimais, os décimos, centésimos, milésimos e tudo mais. Então são frações do próprio número. Esse momento aqui a gente está só representando esses valores, que são a vírgula aqui no quociente, ela indica que esse valor é menor do que a unidade. Ok. Agora um número que vezes 3, que chega perto de 10, só pode ser 3, que dá 9. Vai sobrar 1. Né? Não tem mais ninguém para descer, eu vou acrescentando 0. Nesse segundo 0 eu não preciso botar a vírgula, certo? E agora vai dar mais um 3, vai dar 9, vai dar 1 novamente. Vocês estão vendo que agora eu estou recorrendo esse resto, né? O resto está sempre dando 1. Se eu fizer de novo, nós temos o quê? Mais um 0, aqui dá um 3, e vai dar 9 novamente, e vai sobrar 1. Eu vou ficar fazendo isso indefinidamente, infinitamente. Né? Por que eu digo infinitamente? Vocês estão vendo que sempre vai dar esse mesmo padrão. Não tem a possibilidade de outro resultado. Né? Mas a gente percebe que sempre vai dar esse 3. Isso aqui é o que nós chamamos de dízimas periódicas. Né? Dízima, no caso, que é só um. Vou colocar dízima periódica. Opa! Não tem acento aí, né, Fernando? Não passe vergonha. Vamos lá.
dízima periódica. Ok? O que a gente pode dizer? Eu falei lá, é infinito, só que é periódico. O que é periódico? A gente está vendo que se repete sempre o mesmo resultado aqui, que no caso é o 3. Esse 3 é o que nós chamamos de período da dízima, né? Agora sim, então assim. Então, o período da dízima vai ser exatamente esse número que vai se repetir, certo? Aí ele pode se repetir uma vez, aliás, ele vai se repetir infinitamente, mas pode ter valores antes, né, que não sejam ele. Como é que a gente representa? A gente pode representar assim, 0,333 e com as reticências. Ou, né, que é o que eu prefiro, o 0,3 e colocar uma barrinha aqui em cima. Economiza lápis, tinta, né, a ponta do seu lápis. É uma forma de economizar até na hora de escrever. Então, eu prefiro sempre usar essa forma, mas vou usar as duas, não tem problema. Ok? Em uma dízima periódica, a parte que fica à direita da vírgula, né, fica ao lado direito, e não compõe o período, ela pode ou não existir. Se ela existe, nós dizemos que a dízima é periódica composta. Se ela não existe, a dízima é periódica simples. Como assim, Fernando? Digamos que a nossa dízima seja essa, 0,333. Nós acabamos de ver. Esse período aí é só o 3. Não tem nenhum número à direita da vírgula, aqui antes do 3, né, antes do nosso período. Então essa daqui é uma dízima simples, certo? E aqui é a parte inteira, tá? Se tiver, não importa também, certo? A preocupação da gente é sempre no período. Mas, por exemplo, se a gente tiver aqui 1,24 barra, 1,24 barra, esse 2 ele não faz parte do período. Quando a gente for escrever com a barra, tem que ter muito cuidado de sempre colocar essa barra em cima do período. Aqui está indicando que quem sempre se repete é o 4, mas o 2 não faz parte. Essa daqui é uma dízima composta, certo? Então, a dízima simples significa que após a vírgula só vai ter o período da nossa dízima. E antes do período, né? Aliás, antes do período pós-vírgula, se tiver algum número, ela é composta. Se essa daqui, por exemplo, é 3,4 barra, veja que esse 3 está antes do nosso período, mas não está após vírgula. Essa daqui é uma simples, certo? Para ser composta, tem que aparecer um número que não faça parte do período, mas que esteja, né, pós-vírgula. Outro exemplo de dízima simples, que talvez alguns de vocês devam ter pensado, mas, por exemplo, se a gente tiver 7,32, 32, 32. Nesse caso aqui, o período é o próprio número 32, certo? Ela continua sendo uma dízima simples, certo? O que tem que aparecer antes do período é um número que não faz parte do período. Se isso acontecer pós-vírgula, um número que não faz parte do período aparecer antes do período, nós dizemos que ela é composta. Se não, todos os outros casos são simples. Belezinha? Ok? Qualquer dúvida, pode colocar aí nos comentários. Não se acanhe, tá certo? Eu respondo todo mundo. E se você tiver algum conteúdo que você queira estudar, que queira que eu faça aula, coloque aí nos comentários também que dá super certo. Belezinha? Vamos que vamos, né? E agora, chega numa parte, gente, que eu falo, né, por mim, eu não aprendi no ensino fundamental, eu não aprendi a fazer a fração geratriz, e muita gente hoje sai do ensino médio sem dominar isso, de transformar, de encontrar a fração geratriz. Na verdade, o que eu vi foi um método. Eu não entendi o processo por trás daquilo. Então é importante a gente tentar aprender o processo, ok? Essa camisa está me incomodando bastante. Mas vamos lá. Como é que a gente vai encontrar isso? Existem duas maneiras de vocês fazerem. Tá? Existem duas maneiras. Eu vou mostrar a maneira que eu aprendi na escola, uma maneira que quando eu fui estudar sozinho eu consegui ver que outros professores, outros canais também vão utilizar com vocês. A primeira é simples. Eu vou pegar a minha dízima, né, igualar um certo número x.
certo? Eu vou dizer que x é a minha fração geratriz que gera esse valor. Tá certo? Vou botar aqui uns 3 pontinhos. Agora, eu vou pegar essa igualdade todinha e vou multiplicar por uma potência de base 10, na qual a vírgula ela ultrapasse o primeiro número do período. Nesse caso, o período da gente é o 5, então eu vou multiplicar por uma potência de base 10 que ande uma casa até passar o primeiro período. Certo? Um detalhe muito importante é que nesse caso aqui, o período é 5, é o período simples, é uma dízima simples, então é bem direto. A potência de base 10, quando a gente faz a multiplicação por uma potência de base 10, a quantidade de casas que a vírgula anda para a direita é referente à quantidade de zeros. Aí eu vou ver quantas casas eu quero andar. Ah, Fernando, eu quero andar só uma, então vou multiplicar por 10. Faço esse produto. 10, aí multiplica tudo. 10 vezes x dá 10x. E 10 vezes isso aqui dá 5,555. Certo? Depois eu mostro como fazer se ela for composta. Ela simples aqui. E agora o que é que eu vou fazer? Agora eu tenho duas equações. Eu vou chamar essa daqui de 2, que é a segunda, e essa daqui é o de 1. Aí eu vou pegar essa segunda equação, eu não vou considerar a operação com a parte pós-vírgula, tá bom? Eu vou desconsiderar essa parte pós-vírgula e vou fazer a operação entre as partes inteiras e o primeiro membro, né, no caso que tem as variáveis. Então, eu vou fazer a diferença da segunda pela primeira. 10x menos x dá 9x. 5 menos 0 dá 5. E agora, o 9 está multiplicando, vou resolver a equação, passo dividindo, então vai ficar 5 sobre 9. Então, essa é a fração geratriz. Um método fácil, bem simples mesmo, certo? Bem simples. Não tem para onde correr. O outro método de resolver, e vamos usar a mesma, que é o exemplo que está sendo dado aí, é o seguinte. Primeiro, nós vamos multiplicar por uma potência de base 10, nesse caso, para as simples, tá? Estou só mostrando como fazer para as simples. Ainda teremos outra aula que vai falar das compostas. Vou começar com as simples. Eu vou multiplicar por uma potência de base 10 que a vírgula passe do meu período. No caso aqui, como é o período simples, eu só vou precisar do 10, né? Então vai ficar 5,555, ok? Aí o que é que eu vou fazer? A dízima original não era essa? 0,555, certo? Aí eu vou pegar essa parte inteira que vai ficar depois da multiplicação e subtrair da parte inteira que tinha na original. No caso, 5 menos 0. E eu vou pegar toda essa operação e dividir por uma certa quantidade de 9s. Só que a quantidade de 9 vai ser igual à quantidade de números do meu período. Aqui eu só tenho 5 como número do meu período, então eu vou colocar apenas um 9. Se fossem mais números, como o que eu dei agora, 32, eu ia colocar 2 9s. Certo? Só isso. Fazendo essa diferença, eu chego na nossa fração geratriz, 5 nonos. Certo? Vocês vão ver em alguns canais, em alguns livros, até, talvez, dessa forma. Belezinha? Detalhe, estou falando apenas, resolvendo apenas aqueles de casos de dízimas periódicas simples. Ó, vou usar esse mesmo método. Esse aqui é mais completo e talvez vocês já estejam acostumados porque é um sistema de equação ou equações, né? Mas esse daqui é novo, provavelmente, para vocês. Aqui você já tem esse lado esquerdo, né? Essa primeira parte aqui é algo não tão distante da realidade de vocês. Normalmente a gente vê esse conteúdo no 8º ano, então tá tranquilo. Aqui para as simples, né, que é essa forma aqui sem equacionar, sem ter esse todo rigor matemático, mas dá para fazer dessa forma. Um exemplo aqui seria 1, vou botar 32. 32. Certo? Essa é a minha dízima. Aí eu vou fazer aqui no mesmo esquema. Eu vou multiplicar por uma potência de base 10 que leve a vírgula até passe o primeiro período da nossa dízima periódica. Nesse caso o período é 32, então ele tem que passar e tem que vir para cá. Para ele vir para cá,
a nossa vírgula tem que andar duas vezes, né? Então vai ficar 132,32, 32, 32. Aí você diz assim, Fernando, mas aqui só tinha 3,32, por que aqui apareceu os mesmos 32? Gente, é só uma questão de igualar, sabe? Pós-vírgula é uma coisa minha. Mas, na verdade, a gente tem que essas reticências que vai seguir esse mesmo padrão. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 132, que é a parte inteira, e subtrair da parte inteira do outro. Certo? Veja que a gente consegue ignorar, que eu estou ignorando o pós-vírgula. Por que eu estou ignorando o pós-vírgula? Porque eu não sei quantas casas tem aqui. Eu tenho só uma ideia de que aquilo é infinito. Então eu não posso afirmar que é. Eu tenho a ideia. Certo? Ter a ideia não significa que é verdade, mas como eu não posso provar isso, e eu não sou nem doido de ficar fazendo conta até não querer mais, eu suponho sim que seja infinito. Para isso eu tenho que fazer uma demonstração. Como eu não fiz a demonstração, vou supor e vou ignorar, vou trabalhar só com a parte inteira, que acaba dando certo, tá, pessoal? Quem quiser fazer a divisão aí de 5 para 9 vai ver que dá 0,555, certo? Aí faz essa diferença, dá 131, correto? 131 menos 1, 132 menos 1. E aqui no denominador eu vou colocar a quantidade de novos igual à quantidade de elementos do meu período. Aqui são 2, então 99. E foi. Essa é a nossa fração geratriz. Vou deixar um desafio para quem quiser aí. Me dê a fração geratriz de 0,9. Certo? 0,999. Isso aqui buga a cabeça de uma galera, beleza? Mas vamos para um resumo bem rápido. A gente tem que seguir 4 passos. O primeiro passo é escolher a dízima periódica, que a gente quer determinar. Não faz sentido eu só querer fazer isso, mas não saber qual é a fração, né? A gente vai multiplicar depois por uma potência de base 10, né? A quantidade de zeros faça com que a vírgula ande até o fim do primeiro período, né? A quantidade de algarismo do período. Depois a gente vai subtrair a dízima do resultado pela etapa anterior. No caso, eu vou só subtrair apenas a parte inteira, tá? Parte inteira. Beleza? Depois que eu fizer isso nas partes inteiras, eu vou compor o denominador com noves, certo? Só que tem que ser uma quantidade n, que é exatamente a quantidade de algarismo que tem no período da nossa dízima. Depois disso, encontramos a nossa dízima de um jeito bem rápido e fácil. Então, galera, é isso, né? Eu acho, na verdade, é. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido. Como eu disse, qualquer dúvida, pode colocar aí nos comentários. Eu sempre vou responder vocês da melhor maneira possível. Logo, logo darei mais aulas a respeito disso. A gente ainda vai aprender a fazer com as compostas, mas é bem parecido, né? Fica aí para vocês ficarem atentos. Logo, logo, no final da semana que vem, eu estou postando normalmente o outro vídeo, né? Então, eu espero que vocês se deem bem e que consigam desenrolar bons estudos, e me seguem aí nas redes sociais para a gente conseguir chegar e alcançar mais pessoas, beleza? Valeu, galera, e até a próxima.